Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje trago rapidamente uma palavra para os nossos corações, uma reflexão, cujo título é: Vamos procurar ser pessoas melhores. E quando eu falo de ser pessoas melhores, não está no mérito as conquistas terrenas, mas está no mérito as conquistas de cunho moral e de cunho espiritual. Isaías capítulo 1, o Senhor deu uma mensagem ao seu profeta, e ali ele fala, Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá, de Jerusalém, no dia de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Mas olha o teor da mensagem. Versículo 2. Ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra. Fala o Senhor assim. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, o Senhor estava falando e dizendo: ouve, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra. E aqui a terra seria o quê? Seria o planeta, seria todo ser vivente. E como a Bíblia tem relevância para todos os povos, então o Senhor fala e diz: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Trazendo para os tempos de hoje, é como se o Senhor dissesse: dei oportunidade a muitos, fiz deles meus filhos, porque creram em mim. Tirei da rua, tirei da lama, tirei da vida errada, tirei da bruxaria, tirei das drogas, tirei de caminhos errados, abençoei, exaltei. Mas agora eles prevaricaram contra mim. Por quê? Porque nos tempos de hoje eu não canso de dizer que a apostasia tem sido muito grande. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o Senhor disse: o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. O boi, o Senhor diz, conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura a qual vai descansar para dormir. Mas Israel, como diz, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Tanta gente hoje que diz: Deus, tá aqui no meu coração. Deus, tá na minha vida. Deus tá, eu digo, às vezes está só na sua boca para se justificar. Mas se a sua vida não glorifica a Deus, se você só pede ajuda a Deus quando a coisa está feia, está difícil, quando os problemas estão grandes, quando as lutas estão grandes, então de maneira nenhuma você pode me afirmar ou dizer que sua vida está glorificando a Deus, porque não está. Essa é a realidade. Por isso que eu estou dizendo que, enquanto vida temos, oportunidade temos, os dias vão passando, vamos ser pessoas melhores, de caráter, de integridade, observar o meu ser e ver o que em mim falta. Ora, se o Senhor quer, aleluia, que venhamos ter integridade, vamos buscar por isso. Se o Senhor quer que a língua pare de mentir, então vamos fazer isso. Se o Senhor quer que venhamos a ter mais sinceridade, que venhamos a negociar com sinceridade, quem tem negócios, quem tem uma vida, vamos dizer, de trabalho, quem tem família, quem tem, seja lá o que for, seja autêntico, sincero, sincera, se quiser que Deus lhe abençoe. Aqui diz, versículo 4 de Isaías 1.
Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente do maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Ou seja, um povo que ali o Senhor, que fez grandes coisas pelo povo de Israel. O povo de Israel se multiplicou no Egito, virou nação, mas não passavam de ser vistos como escravos. Não eram remunerados, trabalhavam, eram oprimidos para que outra nação crescesse. O Senhor vai, liberta, opera grandes milagres durante 40 anos deles no deserto, e eles poderiam ter vivido muito menos do que isso no deserto, mas pela desobediência deles, o Senhor fez assim. Aqueles que saíram, a maioria tombaram tudo no deserto, menos Caleb e Josué, que tiveram a mentalidade diferente de permanecer fiel ao Senhor. E assim o Senhor abençoava Israel, e Israel sempre se corrompia. Mas eles faziam questão de dizer, tinha momentos que eles diziam assim: que Deus é esse sem rosto? Outros momentos eles diziam: não, nós juramos em nome do Senhor. Outros momentos eles diziam: não, nós adoramos a Tamuz, nós adoramos a Milcom, e nós adoramos em nome do Senhor e juramos em nome dos três, olha, porque nós temos três agora, não é um só, não, é três. Quer dizer, que oscilação era essa na mente do povo? Por que é que muitas vezes as pessoas são assim para com o Senhor? Tem essa oscilação se a Bíblia diz que só existe um só Deus. Alguém pode dizer: eu já vi vários tipos de deuses. E eu digo: você viu da imagem de escultura? E se você quiser pegar um montante de barra aí da sua casa, um montante de areia, você esculpe o que você quiser aí. E se quiser botar um nome de um deus, você põe. Agora, para ser verdadeiro, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Louvado seja Deus. Tem olhos e não vê. Não enxerga. Tem ouvido e não pode fazer nada por você. Então, se você quer perder tempo, o problema é seu. Aqui está dizendo que o povo deixou o Senhor. E hoje o que temos visto? O povo fala em nome do Senhor, o povo por aí festeja em nome do Senhor, o povo por aí diz que é do Senhor, que fala em nome do Senhor. Mas a verdade é que as ações, o interior, a conduta não está agradando ao Senhor. E eu digo: de que adianta essas coisas? O Senhor diz, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, o povo estava espiritualmente enfermo. Por que enfermo? Porque conheciam os preceitos do Senhor, mas fazia de conta que não conhecia. Que sabia o Deus o qual os tinha libertado do cativeiro egípcio, e eles se faziam de desentendidos, foram se mesclando com outras nações, e o Senhor dizia: olha, não se mesclem com outras nações, e eles se mesclavam, e ali prevaricavam muito contra Deus, e era povo de dura serviço. E da mesma forma hoje, porque nós somos humanos, e não é porque não somos, vamos dizer, somos da raça gentílica, mas não quer dizer que nós não cometamos os mesmos pecados, às vezes até pior. O que eu estou querendo transmitir aqui é que a pessoa a qual se apega com Deus deve se apegar a Ele não só de nome, não só de fachada, não só para ter algum benefício com isso, mas que seja verdadeira a sua comunhão com Deus, seja autêntica, seja verdadeiro. Aqui diz, versículo 7, a terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, região, os estranhos a devoravam em vossa presença, e está devastada com a subversão de estranhos. Ou seja, o Senhor estava dizendo: vocês, Israel, Judá, vocês deixaram com que os estranhos tomassem conta da terra de vocês estão misturados com eles. Hoje a devastação no mundo é diferente. É de que maneira? É os sinais que o Senhor está dando, tudo para dois propósitos. O primeiro, para que venhamos a nos aproximar dele, e segundo, é a iminência da sua volta, queira quem quiser aceitar.
Aqui diz, versículo 8, a filha de Sião se ficou como cabana na vinha, como choupana num pepinal, como cidade sitiada, ou seja, Jerusalém, que foi um centro de adoração, vamos dizer assim, na época de Davi, que adorava o Senhor, chamada Cidade da Paz, e ali naquelas épocas, naqueles tempos, prevaricavam contra o Senhor, e a Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém, precisamos fazer isso, e hoje como é que está o povo sendo atacado? A cidade que o Senhor muito ama está sendo atacada, sofrendo guerra. E nós também temos os nossos problemas, ou seja, o mundo está enfrentando tantas coisas. E eu digo que é por causa dos nossos próprios pecados, porque as nossas queixas são por causa disso. E aqui o Senhor fala, versículo 11. De que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, na época, no Velho Testamento, fazia parte das leis dadas a Israel. Assim, sacrifícios de animais. Mas aqui o Senhor fala, versículo 12, quando vides para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos para que viesse a pisar os vossos átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim uma abominação. As festas de lua nova e os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade nem ajuntamento solene. Aí eu pergunto, nessas épocas o mundo está fazendo festividades. O nome Natal significa nascimento. Nascer. E eu pergunto, se diz que é no nome do Senhor, então, por que fazer segundo os ritos do mundo? Porque se fosse em nome do Senhor, era para estar a nação gemendo por arrependimento, gemendo para ser aprovada diante de Deus, gemendo para buscar santificação, gemendo para buscar as bênçãos, gemendo para que o nascer de novo entre dentro de si mesmo. Após desde a época o Senhor instituiu festas para Israel, sim, mas disse, não tragam para mim ofertas inúteis. O incenso que vocês trazem para mim é abominação. Ou seja, as palavras, tem gente que pede coisas que para o Senhor é abominação. Aqui diz, as festas de lua nova, os sábados, a congregação, a convocação das congregações. Aí o Senhor está dizendo em outras partes, para que isso? Se vocês fazem meu nome e cometem iniquidade, para que isso? Se vocês só se escondem por trás do meu nome, dizendo que é em meu nome, daqui a pouco vocês estão prevaricando, para que isso? O Senhor está dizendo. Aqui diz, pelo que, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Já pensou a gente estender as mãos assim para adorar o Senhor e o Senhor esconder os olhos? Ele está dizendo aqui. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não é osso, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos diante do meu nome, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, diz o Senhor, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva, depois vinde a mim, argui-me, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiser me ouvir, comerão o melhor dessa terra, mas se recusar e for rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que é que o Senhor está pedindo de nós aqui? Pediu aquele povo, pediu para nós, o pedido é o mesmo. Lavai-vos. Não é lavar por fora assim, tomar 500 banhos, não. É lavar-se por dentro. É tirar, vamos dizer, as mobílias que desagradam a Deus, para que o Espírito Santo seja, como diz, tenha habitação limpa. Lavai-vos. Purificai-vos. Tirai a maldade diante dos meus olhos, diz o Senhor, cessai de fazer o mal. Aí o povo fala, festividades, aí daqui a pouco tá fazendo mal, tá prevaricando, tá pecando, quer dizer, foi em nome do Senhor um dia. Aí eu pergunto, se é em nome do Senhor, se é para a glória dele,
Qual foi a sua atividade espiritual para engrandecer o nome do Senhor no dia de hoje, no dia de amanhã, no dia de depois? E sempre! Porque o Senhor disse: de que adianta solenidades, festas solenes em meu nome? Me aborrece! Porque o que eu mais quero de vocês, vocês não fazem. Então ninguém engana o Senhor. Ninguém, vamos dizer, barganha com o próprio Deus. Ele diz mais: aprendam a fazer o bem. Por que aprender? Porque o ser humano já tem a índole pro mal mesmo, pro caminho largo, pro caminho, eita, da facilidade, entra de tudo, mas de tudo mesmo, ó, não tem preconceito, não tem regra, não tem lei, não tem nada, ó, o caminho largo tá aberto aí, é tão fácil entrar, é tão fácil a pessoa se inclinar pro mal. Aí por isso que o Senhor diz: para fazer o bem tem que aprender. Porque não é nem sempre o bem que você acha que é bem aos meus olhos, não. Você tem que aprender, conforme a minha palavra, a fazer o bem, a praticar o que é reto. O que é reto significa o que é certo. Ajudar o oprimido. Ai, fala belezas e coisas lindas e festividade, mas se passar alguém pedindo uma moeda, sai pra lá. Não ajuda ninguém, não faz nada. E depois está dizendo que tem um Senhor na vida, no coração. Tem nada. Só tem a sua falácia na sua boca. Aqui, o Senhor diz: aprendei a fazer o bem. Isso é um processo contínuo. O que é fazer o bem? É se eu mentia, não mentir mais. É se eu não honrava minha família, parar com isso. É se eu tinha costumes ou tenho de desagradar a Deus e a família, parar com isso. O que é aprender a fazer o bem? Aprender a amar. Aprender a perdoar. Aprender a ser grato pela vida. Aprender a buscar a Deus, não só por interesse, mas pelo que Ele é. Aprender a ser uma pessoa melhor de caráter. Uma pessoa autêntica. Uma pessoa que não precisa usar de artifícios para ser beneficiado com isso. Mas uma pessoa que procure atrair Deus na vida, que Deus tem muito mais para dar do que a estutícia humana, do que eu querer pisar o outro, do que eu usar de artimanha para querer o melhor para mim. E Deus está vendo. Aprenda a fazer o bem. Praticai o que é reto, que é certo, que é correto, que é justo. Com amor. Glória a Deus do Senhor no coração. Ajudai o oprimido. Tá alguém oprimido? Faz alguma coisa de útil. Ajuda com pão. Ajuda com oração. Ajuda dizendo: Jesus é bom. Ajuda! E deixa de gastar o teu tempo para fazer coisas inúteis. Coisas que não levarão a nada. Aí o Senhor diz: quando vocês, Israel, aprenderem a fazer o bem, aprenderem a entrar e se purificar diante da minha presença, a cessar de fazer tudo que é mal, aí sim vocês podem vir até mim, diante da minha presença, e arguir-me, que essa palavra arguir-me significa apresentem, falem, chorem as suas demandas, o que for, qual for o problema de vocês, diz o Senhor, porque ainda que vocês tenham pecado, os vossos pecados, ainda que sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ou seja, eu perdoarei vocês, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã, sim, eu perdoarei vocês, diz o Senhor. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, então eu tenho que parar de fingir que creio nele.
Ah, eu quero a bênção de Deus na minha vida, então eu tenho que me converter verdadeiramente, que às vezes eu sou convencido ou convencida e não sou convertido ou convertida, porque se eu sou convertido ou convertida, eu não tô com o pé na igreja hoje e amanhã dizendo que eu faço o que quero na minha vida, ou então contradizendo o que diz a palavra de Deus, porque se eu digo que creio nele e contradiz o que ele diz, então eu sou apenas convencido. Se eu quiser que a bênção de Deus esteja na minha vida, eu me empenhar pela salvação. Eu fazer todos os dias da minha vida, ao menos um pouco de tempo, tirar para o Senhor e verdadeiramente adorá-lo, verdadeiramente ler a sua palavra, buscar comunhão com ele, verdadeiramente se desvencilhar dos pecados, não só de nome, não só de aparência, não só faz de conta, não só falácia, não só fachada. Eu tenho que viver aquilo que eu digo que creio. Se eu não vivo, não adianta. Não adianta. Aí eu digo a vocês aqui para encerrar. O mundo comemora Natal. Natal, o nome significa nascer, nascimento. Aí eu digo, comemora apenas segundo a sociedade os ritos do mundo, mas de que adianta a vida ser a mesma e não ter um novo nascimento de nada de bom de dentro de você? Ou em que adianta adorar e dizer que é em nome do Senhor Jesus e amanhã está prevaricando? Aí daqui a pouco o povo vai dizer, vai festejar ano novo. Aí eu pergunto, o povo tem expectativa de ano novo e diz vida nova? E eu digo, se você não, se eu não me apegar a Deus e não mudar para melhor, de maneira nenhuma eu terei vida nova, de maneira nenhuma o ano novo. Eu estarei quebrando o sentido. Porque se Deus me dá dias de vida ou uma passagem de ano, de um ano para outro, é Ele me dando uma oportunidade para eu, de fato, ser uma pessoa melhor. Escolher melhor, pecar menos, se santificar mais. Porque não adianta nada, nenhuma solenidade, se na realidade a minha vida não tiver nenhuma mudança. Só é uma solenidade, só é um subterfúgio, só é uma comemoração, só é uma festa, só. Porque se tudo é em nome do Senhor Jesus, então deve ter o sentido espiritual. Uma Páscoa não é o ovo de um coelho. Coelho nunca fez parte da verdadeira Páscoa. O nome Páscoa significa passagem. O povo de Israel ia, como diz, comendo ervas amargas com pão. Ali teriam que fazer a celebração em lembrança da libertação, de que o Senhor tinha libertado eles do cativeiro egípcio. E como diz, os egípcios iam pagar a pena de terem seus primogênitos mortos, porque escarneciam da palavra do Senhor. E eles sairiam de uma passagem, de uma vida, recebendo açoites nas costas, trabalhando sem ter salário, sofrimento, para uma vida na presença de Deus. Esse é o sentido da Páscoa. Mas será que alguém no dia de Páscoa se lembra? E digamos, tirar o dia inteiro para adorar o Senhor, para dizer, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me libertou da velha vida que eu tinha. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me trouxe para a tua presença. Eu te agradeço pelos anos de vida, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu não quero ser um farsante, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser uma pessoa que só faz de conta, que só fala teu nome por tradição, mas a minha vida não reflete nada que te agrade, não reflete nada. Se as pessoas veem minha vida, diz assim, não tem nada de Deus, porque
valores são outros, porque a minha prática de vida é outra. Vamos refletir nessas coisas. Cada dia é precioso. Cada momento é precioso. Nossa vida é passageira. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E de que adianta se iludir e passar momentos assim e nunca se render ao Senhor? E nunca vir ao verdadeiro Criador e dar alma ao Criador que te criou? Aí vai continuar sendo o mesmo. A mesma vida. A mesma vida. E se não for de mal a pior. Que Deus nos ajude. Vamos refletir as coisas no âmbito mais moral e espiritual do que apenas no âmbito cosmo, mundo. Porque o mundo e o sistema já sabemos como é. E muitas pessoas se deixam envolver porque acham bom, porque acham bonito, porque acham agradável, atrativo. E o pecado é assim. Mas o Senhor diz, aqueles que se simpatizarem, em outras palavras, com o mundo e forem amantes dos deleitos do mundo, são mais, como diz, se autoconstituem meus inimigos, porque são amantes das coisas do mundo. Então, seja o que for, seja grato a Deus em todos os momentos da sua vida. Busque a Ele como talvez nunca buscou, como diz aqui o texto, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade diante dos meus olhos, diz o Senhor. Ou seja, Ele está dizendo, eu sei e vejo tudo que você faz, que você fala, o que você diz, eu sei. Mas eu estou lhe dando a oportunidade para que você venha até mim, o Senhor diz, porque eu te criei. Reconheça-me como Criador, como Senhor da sua vida. Aí vem as promessas no final. Versículo 19. Se quiseres. Você quer as bênçãos de Deus? Aí ele diz, tem que me ouvir. E tem que fazer valer a minha palavra na sua vida. Se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O Senhor diz. E o que é o melhor da terra? É a riqueza, é o esplendor? Não exatamente. É o livramento. É a presença de Deus na vida. É as causas sendo resolvidas de maneira miraculosa, sobrenatural. É ver além. É ter a bênção de Deus na vida. Como teve Abraão. Como teve Isaac. Como teve Jacó, como teve Saulo depois que se converteu, sofreu por amor ao Evangelho, mas ele tinha a graça de Deus e tudo quanto o Senhor quis suprir para o seu servo, ele teve. Se quiser, olha condicional. O Senhor trabalha com condicionais? Não, o Senhor faz. Agora nós, cabe escolher. Aí alguém pode dizer, então eu posso reger a minha vida. Eu digo, enquanto o Criador permitir, enquanto pode, num certo aspecto. Mas se o Senhor quiser intervir, intervém. E Ele sabe intervir. Aqui diz, mas se recusardes e fordes rebelde, serei devorada a espada. Porque a boca do Senhor, não é a boca de ninguém, nem a de Isaías, nem dele mesmo, ele está dizendo, a boca do Senhor o disse. Ah, mas isso é Bíblia, isso é falácia. Peça o que quiser. E o problema é meu do que você vai pensar. Quem convence o ser humano do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Nós falamos a palavra de Deus e temos que fazer por onde vivê-la. Mas as pessoas, cada um tem uma mentalidade. Agora, cuidado. Porque o Criador, quem desafia o Criador, pode se dar mal. E quem desafia a criatura, também pode se dar mal. Então, nós temos que ter o quê? Sabedoria.
Então, o se é para o ser humano, porque o Senhor sabe como o ser humano é oscilante. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora aceita, outra hora não aceita. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora busca Deus, outra hora não busca. Uma hora tá na santificação, outra hora não tá. Uma hora crê em Deus, outra hora não crê. Uma hora procura se desvencilhar dos pecados, outra hora cai em transgressão. Então, se quiser, foi igual como eu falei, a palavra do homem que tinha um filho lunático. Senhor, olha, os seus discípulos não puderam fazer nada, mas se tu pode fazer alguma coisa, como quem diz assim, já que o Senhor é que é chamado Jesus, né, e dizem que o Senhor opera milagres, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz, porque, Senhor, faz, porque teus discípulos não puderam. E o Senhor diz, se tu podes crer, como quem diz assim, tudo é possível que crer, se tu podes crer. Aí o Senhor pergunta a você. Ele te pergunta, você quer o melhor dessa terra? Você quer comunhão comigo? Você pode crer? Você acredita? Se tu podes crer, tu tem essa capacidade? Aí o Senhor diz, então tudo é possível que crer. E então? Por que é que muitas vezes a nossa vida é empancada? Porque falta uma vida que agrade a Deus. Ou porque falta crer. Tu pode crer? Tu tem esse calibre para dizer eu creio? Ou só de boca? Se vier um perigo, tu já? Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos refletir dia após dia. E ver e fazer do título que eu falei uma meta a alcançar. Vamos ser pessoas melhores espiritualmente, como também na parte moral. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém e graças a Deus.